Essa aula vai ser sobre 5S, os 5 sensos da qualidade. Também é chamado de housekeeping, que é mantendo a casa em ordem. É um assunto muito importante para qualquer profissional, principalmente para o profissional que quer colocar organização, planejamento, quer ter autodisciplina e outras ferramentas essenciais para o seu sucesso. Então vamos lá, que eu tenho muito para te explicar e você vai entender todo o passo a passo dessa aula. Bons estudos! O 5S, primeiramente, surgiu no Japão, em um momento de crise econômica no início dos anos 50, logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas por que eu estou fazendo essa explicação para você? Para você entender que todo profissional e também qualquer empresa pode se reerguer e pode melhorar continuamente. Mas no caso, o objetivo era garantir a qualidade dos processos em organizações, nas empresas, de diversos segmentos e portes. Até mesmo no dia a dia da vida pessoal dos colaboradores. Então, depois da Segunda Guerra, o Japão ficou totalmente destruído, tá? Então, depois da Segunda Guerra, as empresas entraram em falência, principalmente pela desorganização, que nessa época basicamente não tinha. Mas, com metodologias, com análises, o Japão conseguiu se reerguer. E assim, conseguiu colocar em prática o 5S, que nesse caso é mais do que uma ferramenta de gestão. É uma solução para o sucesso e melhoria contínua. É uma filosofia que tem que ser colocada em prática. A aplicação consiste em engajar colaboradores e ajudá-los a desenvolver habilidades como disciplina e organização, proporcionando maior qualidade e segurança no trabalho, além de melhorar o clima organizacional para todos. Essa ferramenta, que é o housekeeping ou 5S, ela é essencial para o profissional desenvolver suas habilidades essenciais que, no caso, vai ter sucesso, vai ter bom resultado. Principalmente o profissional que tem em mente planejamento, organização, também autodisciplina, saber colocar cada tarefa, cada atividade em seu lugar e trabalhar sempre com prioridade e respeitando o tempo. É uma ferramenta que mexe também com a mentalidade, tá? Com a consciência da gente. Por quê? Ela ensina a gente a pensar de uma forma positiva para que a gente consiga obter os nossos objetivos. A denominação 5S vem de 5 palavras japonesas e é traduzida como sensos, que no latim significa órgão do sentido. Faculdade de sentir, sensação e pensamento. São elas seiri, seiton, seizo, seiketsu e shitsuke. Então, mas no caso aqui você não vai aprender a falar japonês, tá? E se você também não entende japonês, eu vou fazer toda a explicação aqui só para você entender o passo a passo, né, de cada senso desse. Aí você vai entender ainda mais. Continuando a explicação, quando o Japão foi bombardeado, né, pelos Estados Unidos, após a Segunda Guerra ali, na Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou destruído, empresas desorganizadas, falência, empresas que estavam ainda, né, trabalhando, mas basicamente com uma porcentagem bem baixa ali de vendas e muito mais. Só que teve uma coisa, o Japão, quando começou a implantar essa ferramenta, começou a colocar em prática, deu uma reviravolta na qualidade
e também nos serviços, do atendimento, do produto. Enfim, o Japão conseguiu se reerguer, mas utilizando ferramentas de gestão igual essa aqui do 5S. Você vai entender ainda mais o que eu estou falando para você colocar em prática, tanto na vida pessoal como também na vida profissional. Assim, o primeiro é o Seiri. Por que aplicar o Seiri? O Seiri nada mais é do que o senso de utilização. Eu quero que você anote aí, tá? Utilização. Nesse caso, o que é que vai acontecer? É separar o útil do inútil. Mas como assim? Digamos que você trabalhe em um escritório, só para você entender um exemplo. Aí no escritório você tem lá um monte de papelada. Só que você vai fazer a separação. O que é viável para ficar na sua mesa? Então, deixe somente aquilo que você vai precisar. Você, como um profissional de sucesso, um vendedor, você tem que analisar as ferramentas que você vai utilizar, somente essas. Se você ver alguma ferramenta ou algum item te atrapalhando, você tem que fazer o quê? Tem que descartar. Quando eu falo descartar, não é jogar no lixo. Às vezes, outro departamento, outra pessoa está precisando desse item. Então, sendo esse o primeiro S usado para se referir ao uso mais eficiente, né, dos recursos e materiais nas empresas de qualquer porte. Isso exige uma reflexão sobre o que é realmente necessário para trabalhar e o que não é necessário. Então, é possível, neste momento, fazer um levantamento de todos os documentos, equipamentos e estoque da empresa. Como eu falei, tem que fazer a separação do que é útil e do que não é útil, ou digamos, inútil. Nesse caso, se a gente for analisar na vida pessoal, vamos analisar a nossa mente, né? Vamos pensar assim: o que serve para minha mente? Eu tenho que deixar nela. O que não serve, eu tenho que tirar. Eu estou fazendo 5S. Eu tenho que pensar positivo. Um exemplo: na sua mente você vai pensar assim: trabalhar individual, no senso de individualidade. É bom? É útil? Não, é inútil. Então eu tenho que tirar esse pensamento da minha mente, tá? Esse pensamento aqui da minha cabeça, porque eu não vou trabalhar de modo individualista. Eu tenho que trabalhar de modo em equipe. Então eu vou fazer essa separação. Olha que eu já estou trazendo outro exemplo. Um exemplo intangível, né? Um exemplo que mexe com o sentimento. Mas o 5S é aplicado em tudo, tá, gente? Basicamente, eu citei aqui a mesa, né? O escritório, onde você vai fazer a separação dos documentos, né? Dos papéis. Digamos que você vai arrumar o seu quarto. Você também vai fazer isso. Digamos que você vai arrumar a sua casa. Por isso que o nome é Mantendo a Casa em Ordem, que é o housekeeping. Você vai separar o útil do inútil. Aquela gaveta bagunçada que você guarda um monte de coisas, tem que separar o que é útil do inútil. Porque às vezes você vai procurar algo e não encontra. Mas por que não encontra? Por causa da bagunça. E esse S, né, que é o primeiro, que é o Seiri, ele vai facilitar muito o andamento das tarefas e das atividades. Digamos que você já aplicou o primeiro S, fez o levantamento, fez a separação e agora vai aplicar o segundo S, que é o Seiton. No caso, este visa dar um senso maior de organização. O que é organização? É colocar cada coisa em seu devido lugar. O seu pensamento, você tem que posicionar o seu pensamento. Você tem que colocar cada item do seu pensamento no seu devido lugar. Na sua mesa de escritório, cada coisa em seu devido lugar. No seu quarto, cada coisa em seu devido lugar. Na empresa, cada coisa em seu devido lugar.
recolocando os objetos que são menos utilizados devidamente em seus lugares e em local que fiquem etiquetados ou identificados, desde mesas, documentos antigos, arquivo morto e etc. Vai facilitar muito na hora da procura, né, do material, do documento. Digamos que você tem vários documentos e você precisa encontrar um urgente. Aí nesse caso, você vai procurar todos os documentos ou você já vai naquele documento que está identificado. Vamos ver qual no caso, a parte mais rápida aí. Naquele que está identificado, é claro. Por isso que o 5S veio para solucionar. E foi desse modo que as empresas japonesas começaram a dar essa reviravolta, depois que estavam todas basicamente na falência. O terceiro S é o Seizo, que está ligado às atividades de limpeza. Isso mesmo, é colocar a mão na massa. Mas como assim fazer uma limpeza? Eu vou no meu escritório, eu vou limpar mesmo, eu vou lavar o que tiver de lavar. Eu vou no meu quarto, eu vou fazer aquela limpeza geral. Na minha casa, eu vou fazer uma limpeza geral. Na minha mente, eu vou fazer uma limpeza geral. Isso como um todo, desde as estações de trabalho ao pátio da organização também. Por isso que o 5S é utilizado para tudo, principalmente para a empresa. E não esquecendo, né, da vida pessoal. É limpar, é pegar um pano, é pegar produtos de limpeza e fazer essa tarefa para que fique limpo mesmo. E depois vai ter que manter. Em falar em manter a limpeza, a gente já entra no próximo S. Fazer a limpeza é essencial para que haja higiene. Só que no caso do Seiketsu, que é o quarto S, né, que é o conceito da metodologia 5S, consiste em realizar a manutenção dos 3 primeiros S's, ou dos 3 primeiros sensos, proporcionando melhorias constantes. Tem que melhorar constantemente. É assim, um exemplo de Seiketsu ou higiene. Se você acende uma luz, você tem que apagar. Digamos que você sujou algo, você tem que lavar. Então, você tem que fazer essa limpeza constantemente. Isso é higiene. Um prato. Você sujou um prato, você tem que lavar. Essa é a essência desse S. Digamos que você desarrumou algo ali, uma amostragem de um produto. Você tem que arrumar. Isso é higiene. São pequenas atitudes que vão fazer diferenças muito grandes para o profissional. Essas atitudes têm que ser colocadas em prática constantemente. E o último S é o Shitsuke, que é um princípio que trata sobre cada um dos colaboradores exigindo autodisciplina e um nível de comprometimento maior. Nesse caso, é quando o profissional, você, eu, né, a gente coloca na mente que temos que aprender mais. Temos que aplicar os S anteriores. Quando você tem autodisciplina, você começa a aprender por conta própria. Você não espera ninguém. Você vai para cima, você aprende. Né? Você fala para você mesmo. Então, eu tenho que aprender, eu vou aprender. E você começa a colocar atitudes que vai te deixar com maior conhecimento. Na autodisciplina também, é quando um bom profissional, ele não precisa que ninguém fique ali no pé dele, com autoridade, pedindo para fazer as atividades. Ele mesmo vai lá e começa a fazer. Isso é autodisciplina. Ele começa por conta própria a fazer a parte de separação, né? Que é a utilização, organização, limpeza, higiene. E na autodisciplina, constantemente ele vai melhorando e aprendendo cada vez mais. Mas como fazer a implantação de 5S
em uma organização, em uma empresa. Antes de fazer a implantação, o gestor ou administrador, ele precisa entender e acreditar no poder de mudança que essa ferramenta possui. Claro, para fazer uma implantação bem efetiva, tem que treinar cada colaborador. O colaborador, ele tem que entender cada ferramenta dessa do modo que eu passei e também colocar tudo isso em prática. Fazer com que esse programa ele realmente consiga andar, tá? Isso daí automaticamente. Para fazer essa implantação, todo mundo precisa ter esse conhecimento. Aí vem a importância da cultura da empresa, da comunicação, da explicação, do treinamento e também da educação. Se a empresa tiver esse pensamento, só vai ter a ganhar. No caso, e os resultados? Ao fazer a implantação do programa dos censos, os resultados começam a aparecer em pouco tempo, principalmente por permitir que as pessoas capacitadas, treinadas e com educação possam identificar com mais facilidade os possíveis pontos de erros. Objetos fora do lugar, muitas vezes atrasando processos e problemas que não estavam recebendo a devida atenção e muito mais. Por isso, esse etc. aqui eu chamo de melhoria. Sempre melhorando, utilizando o planejamento, organização, também a coordenação e o controle. O 5S é importante para qualquer profissional. Fazer suas atividades e colocá-las em prática. Assim, da melhor forma possível. Se você tiver esse pensamento positivo, é claro que você vai fazer a mudança, pois você vai ser diferente daquele vendedor que o objetivo dele é só vender, ele não melhora. Mas para a gente vender mais, temos que melhorar constantemente. Não é só induzir o cliente a comprar, e sim fidelizar o cliente para que ele sempre fique comprando cada vez mais. Então, essas informações que eu queria passar para você nessa aula. Espero que você tenha aprendido muito com essas informações e que coloque em prática. Começa hoje. Você pode começar a colocar em prática em casa. Pode também colocar em prática na sua mente. E assim, um bom profissional é aquele que sempre está se atualizando, estudando cada vez mais e se qualificando. Não é somente um curso que vai fazer com que o profissional ele alcance tudo, mas sim a constante atualização. Fazer informática, fazer inglês, fazer outros cursos vai ajudar sempre o profissional a estar ali com empregabilidade e também apto para o mercado de trabalho. Tchau e até a próxima aula.